Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Alguns anos atrás tive a oportunidade de presenciar uma palestra do médium Júlio César Grande, médium de efeitos físicos, conhecido como Julinho, aqui em Macaé, no Centro Espírita Pedro. E ele falava sobre um evento ocorrido lá na sua terra, no Espírito Santo, no centro em que ele fazia parte, ele trabalhava. Era um dia de trabalho normal. No entanto, ao término da reunião, o espírito de uma moça que havia trabalhado naquela casa durante muitos anos se manifestou materializado e perguntou a eles se eles não lembravam de alguma coisa especial. E pensaram do que se tratava. De repente, alguém se lembrou: puxa, hoje é aniversário da casa. Havia passado despercebido por todos, ninguém preparou nada, porque normalmente faziam uma confraternização, um bolo, salgados, refrigerantes, essas coisas assim, para comemorar a passagem do dia do aniversário da casa. Essa moça, ela tinha o hábito de comer muito pouco. Ela gostava muito daquele batom garoto, característico daquela região. Então, ela falou: vocês não trouxeram nada. Realmente nós não trouxemos nada. Você não poderia providenciar alguma coisa para nós, para que a gente não passe essa data em branco? O que vocês gostariam? E alguém se lembrou que ela gostava muito desse batom garoto, tipo um bombonzinho, e perguntou se ela podia providenciar. Ela falou que podia, desde que os diretores da empresa autorizassem. Havia 2 diretores participantes da reunião. Então, eles autorizaram naturalmente, e daqui a pouco ela surgiu com alguns bombons, com alguns batons garoto, para para cada um, para distribuir. Os donos, os diretores da empresa ficaram muito emocionados, porque a embalagem do produto era a mesma do início dos trabalhos, a primeira. E ela então fez um pedido. Gostaria de pedir também que vocês entregassem esse que sobrou aqui para minha mãe. A mãe dela era uma pessoa assistida da casa, estava sempre lá, e no dia seguinte estaria presente. E combinaram então de fazer isso, de no dia seguinte entregar o bombom. Mas ela disse que ela gostaria de fazer pessoalmente, se materializar e entregar pessoalmente à mãe. Claro, alguns poucos médios, especialmente Juninho, que era médio de efeitos físicos, combinaram de no dia seguinte, naquele horário, estarem ali presentes e convidarem a mãe para participar dessa, dessa reunião particular, onde eles iriam permitir que o espírito se materializasse. E assim foi. No dia seguinte, todos reunidos, e de repente, relata Julinho que o espírito da moça se materializou. Ele, conforme relato dele, ele se sentiu um pouco no céu, presenciando a filha materializada abraçando a mãe. E segundo ele, havia ali um fenômeno especial, muito éter, em função do trabalho de materialização, saía do local, indo inclusive
para o exterior, pelas frestas da porta. E quando eles terminaram a reunião, se deram conta de que aquilo havia chamado a atenção, pois que havia muita gente na porta da sala tentando entender o que se passava. E nós pudemos entender, depois desse relato, depois dessa informação dele, o porquê do cheiro intenso que estávamos sentindo lá no Centro Pedro, de éter e também de perfume. Entendemos que se tratava de irmã Sheila. Foi um fenômeno especial que deixou a todos muito emocionados. E assim, meus irmãos, a espiritualidade tem se esforçado para nos manter conscientes da imortalidade da alma, não somente para conforto de nosso espírito, entendendo que os nossos entes queridos partiram para o mundo espiritual, mas continuam vivos, sobrevivem, continuam a nos amar, a viver suas vidas, mas de alguma forma ligados a nós, a nossa trajetória aqui. Assim como nós sentimos saudade, sentimos esse amor, eles também sentem e desejariam, assim como nós, abraçar-nos também. Aliás, esse fato costuma acontecer no momento do sono, quando o espírito se desdobra, sai do corpo e vai de encontro ao seu ente querido no mundo espiritual, onde muitas vezes recebe orientação, conselhos, abraços, embora não mantenham bem registrado isso, que quando acorda, tem a sensação de que sonhou com o seu ente querido, mas sem recordar-se com clareza de tudo o que foi conversado. Assim, meus irmãos, a partir do instante que sabemos que somos espíritos imortais, busquemos o caminho da paz e do amor conforme ensinou Jesus, para alcançarmos a plenitude, para vencermos as nossas dificuldades com calma, com equilíbrio, com serenidade e progredirmos sempre. Aproveitemos os ensinamentos do Mestre Jesus e os exemplos que ele nos deu, libertando-nos dos maus pensamentos, das influências inferiores. Avancemos, meus irmãos, porque a luz nos espera. Que o Senhor nos abençoe e esteja sempre presente conosco em nossos corações. Muita paz.